Voltou? Adoro problemas técnicos. Problemas técnicos são a melhor parte da nossa vida nova agora, fazendo tudo ao vivo. Sempre tem alguma coisa. Então, como eu estava falando, a gente estava falando sobre usar alta complexidade, né? Tem um Isso. estudo de 2017 ouviu 133 alunos de graduação de enfermagem. 78% deles preferiram usar simulação com um paciente estandarizado, que é um ator, do que o manequim. 78% é a maior parte disso, né? E por que isso acontece? Pelo que você disse, para a gente poder ter uma conexão pessoa a pessoa. Eu consigo conversar com aquela pessoa, eu consigo entender os motivos que trouxeram essa pessoa até o ambulatório ou o CTI, seja onde ela estiver, né? E, por exemplo, o que a gente vai precisar da autocomplexidade? Se eu precisar fazer uma sonda vesical, eu não vou fazer uma sonda Uhum. vesical numa pessoa, eu vou fazer no manequim, porque é mais ético, é mais organizado, eu consigo mostrar sem estar expondo o corpo de uma outra pessoa. Imagina se passar a sonda vesical numa outra pessoa só para treinar. É, Não não faz tem, sentido, não tem condição. não tem a menor condição. Então, é entender em que momento eu vou usar autocomplexidade. Tem um cenário de simulação que eu fiz sobre uma pessoa grávida que estava tendo filho. Eu precisei usar o manequim de alta complexidade, que é o manequim de expulsão Uhum. do feto. Não tem como eu treinar isso. Quando vocês forem para a maternidade, vocês vão ver acontecendo. Mas não tem como eu treinar isso dentro do laboratório se não for com manequim de alta fidelidade. Então, tudo depende do que você quer construir. Precisa ser só alta complexidade? Não. Depende do que a gente tem que fazer. Eu consigo mesclar? Consigo. Inclusive, nessa simulação, havia um paciente estandarizado, que era a mulher, uma aluna, né? Que estava falando que estava sentindo dor, que a bebê ia nascer, ela estava expressando isso tudo. Só que quando a gente ia para a parte do parto, a parte da vagina e a saída do feto, o que estava lá era o manequim de autossimulação. Uhum. Isso se chama um método híbrido, que eu posso juntar os dois, que é um dos melhores métodos, porque a gente pode ter o manequim e a interação pessoa a pessoa. E na visão do docente, quais são as vantagens da utilização da simulação realística no processo de ensino-aprendizagem? Essa é uma pergunta muito específica. Então, eu vou falar a minha opinião, que não necessariamente vai refletir a opinião de todos os docentes que vocês vão ver por aí. É. Inclusive, a gente já está convidando outras pessoas para fazer live e elas vão falar também sobre esse papel do docente. Eu faço simulação realística desde 2015. Pô, são só 5 anos. 5 anos é pouquinho. Mas 5 anos dá para a gente aprender bastante. Porque a gente sempre está buscando o que fazer. O que eu pude perceber? Eu pude perceber tanto com os alunos, como eu sendo aluna. Porque eu também participei de vários treinamentos. Tem coisas que a gente passa na simulação que ficam na nossa cabeça. Que você fica com aquilo durante muito tempo. Então foi aquilo que eu falei lá da pirâmide. Se aquilo está na minha cabeça, significa que quando eu for realizar aquela atividade, eu vou lembrar de tudo isso que aconteceu na Uhum. simulação. E é o mesmo para os alunos. Vocês vão conseguir a longo prazo realizar essas atividades, seja ela de punção, de realizar uma anamnese, de saber fazer um exame físico bem feito, porque vocês ficaram treinando na simulação, que é um treino de habilidade. Ou, por exemplo, quando você tem um cenário, tem um cenário que eu nunca vou esquecer de um cenário de psicologia que eu fiz, que né, na minha instituição eu trabalhava com uma escola de saúde. Na psicologia tinha um cenário mesmo, era um cenário de simulação, que era o primeiro atendimento de uma pessoa que havia tentado contra a própria vida. A gente fez maquiagem, então ela estava com o braço todo Uhum. cortado. Foi uma cena bem assim, tipo, pesada. Mas eles são psicólogos, então eles deveriam saber É. lidar com isso. Só que, por acaso, a pessoa que foi selecionada para ser a psicóloga que ia atender tinha feito isso na adolescência dela. Ela tinha feito isso com ela mesma. Então, o que ela conseguiu fazer foi chorar. Ela só chorava. Imagina se a gente não tivesse treinado isso naquele momento. Se ela tivesse feito isso na frente de um paciente de verdade. Porque na psicologia, diferente da enfermagem, quando eles vão pro estágio, né? Eles ficam sozinhos. Porque é uma outra pessoa que está se expondo.
Na psicologia não tem um professor do lado, que nem na enfermaria, que o professor fica do seu lado quase segurando sua mão para você fazer. Lá eles têm que treinar muito antes, tudo, para quando chegar na frente do paciente, eles saberem o que fazer. Então imagina essa condição de você, tipo, chorar na frente do seu paciente. Não é que a gente não possa chorar na frente do paciente, a gente chora. Eu já chorei 1 milhão de vezes. Mas aquilo me marcou tanto que eu fiquei, cara, eu tenho que fazer 1 milhão de cenários de psicologia. Porque tudo pode ter acontecido. E calhou de ser a pessoa, tipo assim, ela era até aqueles alunos que a gente chama de proativo. Não, eu quero participar. Foi a primeira simulação da turma dela. Ela falou, não, eu vou fazer. Ficamos até felizes, né? Tipo, nem tivemos trabalho de tentar chamar algum aluno para participar. E aí foi isso que aconteceu. Aí tu fica... Porque primeiro que o cenário para. Você não tem como salvar esse cenário. Seus objetivos não serão alcançados. E você vai ter que acolher essa aluna. A turma inteira acolheu a aluna. Foi ótima a aprendizagem, mas foi totalmente diferente do que a gente tinha imaginado. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade se a gente pensar, por exemplo, em ambiente de CTI, de emergência, em que a gente perde um paciente. Muitos de nós já perdemos familiares num paciente como esse, numa situação como essa. E a gente acha que sabe como vai reagir, mas não necessariamente é o jeito que a gente vai reagir. Então, quando a gente pensa em vantagem de simulação, primeiro é você se testar. Você entra em situações que você pensa que sabe, você já testou alguma vez na sua vida, assim, deve ser assim que eu vou reagir. E, na verdade, quando você coloca uma outra pessoa, porque o principal do paciente estandarizado é ser uma pessoa que ninguém conhece na turma. Aí você coloca essa pessoa desconhecida para você como um paciente, tu fica, meu Deus, tem gente que fica suando na simulação, mesmo sabendo que é uma simulação. Então, a vantagem é você, assim, além do treino de habilidade, da gente ter o raciocínio clínico, é você saber como que você vai reagir naquele momento. Como que eu vou agir para que aquilo ali é a minha profissão, é o que eu vou fazer para sempre. Então, uma das grandes vantagens da simulação é essa. Você passar por essa situação que você nunca passou antes e que muitas vezes te coloca num conflito até interno. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar. É isso aí. E já é muito difícil na própria simulação, pessoalmente, então. E na sua opinião, a quantidade de simulações que fazemos durante a graduação é suficiente ou acho que poderiam ter mais? Vocês já devem ter escutado essa pergunta 1 milhão de vezes. 1 trilhão de vezes. E a minha resposta sempre vai ser assim, da minha opinião particular, privada, né? Assim, nunca, não é suficiente. E também na opinião dos alunos nunca será o suficiente. A gente precisa de um estudo muito grande, de muito tempo de estudo, muito para poder ter tanta simulação. Por isso que a gente tem feito simulação cada vez mais. Qual é a diferença que a gente está pensando aqui do Brasil, tá? Eu hoje fiz uma pesquisa no BVS e falei assim, cara, como é que eu vou trazer dados para dizer isso? Porque não adianta eu tirar da minha cabeça as coisas, a gente tem que sempre pensar o que as pessoas estão escrevendo por aí. Então, eu verifiquei que numa busca rápida lá no BVS, a gente encontrou alguns estudos robustos nos Estados Unidos já no início da década de 90. Já as produções aqui no Brasil começaram 10 anos depois. E a gente só começou a ter robustez na produção e simulação realística a partir de 2009, 2010. Cara, a gente está em 2020. A gente está engatinhando. A gente acabou de começar a fazer isso aqui no Brasil. E vamos combinar que o Brasil é um país muito grande, é um país continental. A gente não consegue fazer a mesma coisa para todo mundo, em todos os lugares. E a gente tem também a dicotomia entre as faculdades públicas e as faculdades privadas. Então, alguns currículos fora do Brasil já têm 60%, 70% de aulas práticas apenas. A gente ainda está um pouquinho longe. E eu acho que 60%, 70% já ajuda. Já estaria assim. Pô, 70% seria basicamente vocês terem tantas aulas práticas que vocês esqueceriam como é que é até a aula teórica. Mas a aula prática não é só simulação. Tem várias metodologias ativas. Tem, por exemplo, ensinos de casos clínicos. Tem estudos de casos. Tudo isso é prático. Tudo isso ajuda você a refletir sobre o pensamento crítico. A gente tem o suficiente? Agora? Não. A gente vai ter? Daqui a um tempo? Não vai? Mas nós somos bebezinhos, né? A gente está engatinhando ainda sobre simulação aqui no Brasil. A gente já cresceu bastante. Isso é verdade. A gente já tem grupos de simulação.
grupos brasileiros de simulação, até de enfermagem mesmo. Eu até faço parte de um deles. E é muito interessante a gente ver, como é nacional, como cada estado está se organizando, como cada estado tem a sua diferença. Hoje em dia, a gente já tem que ficar feliz que todas as faculdades públicas têm um laboratório de habilidade. Quando eu estava na graduação, e olha que eu não me formei há muito tempo assim, quando a gente foi fazer uma bolsa de colostomia, a gente desenhou no papel. A gente desenhou no papel e protocolo e colou um no outro, entendeu? Vocês hoje em dia já têm bolsa de colostomia no laboratório. Agora você idealiza que te desenham, sabe? Então, penso que as coisas vão mudando. E eu comecei a trabalhar mais com simulação depois que eu virei professora, porque eu fui professora substituta lá na FRJ e eles tinham acabado de abrir o laboratório de habilidades, então todo mundo estava aprendendo junto. Os alunos estavam aprendendo, os professores estavam aprendendo, e a gente começou a falar assim, nossa, como isso faz diferença, porque o nosso papel era super legal pra gente na época, né? Tipo, caraca, a gente tá aprendendo. Inclusive, quando eu aprendi a fazer função, a medicação, tudo isso era um no outro, que hoje em dia a gente já não tem tantas regras assim que deixam isso possível. A gente tem um conflito de pode ou não pode, porque é um procedimento invasivo. Mas antigamente, não tão antigamente assim, a gente fazia um no outro. E a gente fazia um no outro daquelas nossas turmas sempre grandes, né? Então, hoje, a gente já tem mais aula prática do que a gente tinha antes. A gente continua evoluindo. E é isso. A algum momento, quando a gente chegar em 70% de prática, vai ser bom. Vai estar ok. O importante é sempre evoluir, né? Com certeza. E pode-se dizer que com a implementação da simulação realística, o desenvolvimento prático do aluno é mais eficaz? Do mesmo jeito que eu vi os estudos sobre como que a gente estava por aqui, eu tive que ver estudos sobre eficácia. Porque eficácia é algo sério, né? Como é que eu posso dizer que o aluno, porque treinou, ele está melhor? Algo tem que dizer isso. Então, eu peguei um estudo de uma revisão integrativa do ano passado, que ele diz exatamente assim, eu vou ler, tá? Essa metodologia ativa de ensino mostrou-se eficaz para a qualificação da assistência em vários países. Ela citou 7 trabalhos, capacitando profissionais e estudantes em habilidades técnicas e não técnicas, sendo uma considerável ferramenta para a qualificação do cuidado. Então, não sou o que eu estou dizendo. Tem estudos dizendo, tem revisões sistemáticas dizendo que a gente consegue ter mais eficácia do aluno na prática. Mas é óbvio, a gente não pode dizer que atingimos 100%. Porque sempre tem aquele aluno que a gente sabe que não quer participar do laboratório, que fez uma vez e disse que já tá bom. Eu não sei quem consegue aprender de primeira a fazer uma coisa e, já sei, fiz uma vez e tá bom. Isso dá um nervoso no meu coração quando a gente tá fazendo treino de habilidade. E o aluno fez uma vezinha só. E falou, agora eu já sei, professora. Você treinou uma vez? Quantas vezes a gente teve que treinar para poder dar uma aula? Quantas vezes a gente ficou estudando noites e noites para dar uma aula? Aí tu me diz que você fez uma vez. E tô craque, hein? Sei fazer tudo. Então, eu não posso garantir que é mais eficaz para todo mundo, porque o que a gente precisa é que o aluno entenda também o papel dele. O papel dele na educação é tão essencial quanto o do adolescente. Se o aluno não se dedicar a aprender mesmo, a não enrolar, e a gente sabe que tem gente que enrola, não sabe? Sempre ela ser que enrola e fala assim, não, essa não é a disciplina que eu quero fazer, eu não quero fazer isso para quando eu crescer. Quando eu crescer, eu não quero ser do CTI, para que eu vou aprender a ambuzar? Cara, a gente pode ambuzar dentro do elevador, se tiver necessidade. Então, sempre prestem atenção nisso tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E uma coisa também importante de dizer é que a simulação não é só para os alunos. Os nossos profissionais também são o tempo todo colocados em cenário de simulação para melhorar o treinamento. Hoje em dia a gente sabe que toda hora a gente tem uma técnica nova, ou a gente tem algum novo dispositivo. Então eu preciso treinar. Então a gente tanto melhorar tanto o aluno, ser mais eficaz para o aluno, quanto para o profissional que já está lá dentro do hospital. Não adianta muito eu treinar vocês só durante a graduação e depois que acabou a graduação, é isso, já sei tudo para a vida. Mentira, a gente está estudando todo dia. Então,
A simulação também é mais eficaz se você pensar nos profissionais que vão treinar o uso de novos dispositivos, uso de novas tecnologias. Até porque a sensação que a gente tem é que a gente vai sair da graduação e não vai saber nada, né? Eu Então já é falei super importante. para meu aluno, no primeiro plantão você não existe. No primeiro plantão, fica tranquilo que você sabe que você não sabe nada. Ponto. Primeiro plantão eu desisto do desespero. Mas depois melhor. Tomara. Depois melhor. E quais são os maiores desafios da simulação realística? Como eu já disse algumas vezes, a simulação é uma metodologia ativa, é uma ferramenta de trabalho. Uma das mais dificuldades que a gente tem é trabalhar com pessoas que estão aptas a realizar a simulação realística. Dentro dos estudos que eu estava lendo hoje também, alguns deles disseram que quando o docente domina a ferramenta, os alunos aproveitam mais. Mas se o docente tem dúvidas sobre algum passo da ferramenta, ele dificulta a aprendizagem dos alunos. Então, é uma faca de dois gumes. Como eu disse antes sobre a gente estar o tempo todo em aprendizagem, isso também vale para o docente. Isso também vale para a gente poder começar a fazer mais simulação. Isso também vale para mim, que o tempo todo tem que estudar, o tempo todo tem que aprender o que eu posso fazer para melhorar, quais são os livros que a gente tem que comprar. Toda hora falamos os alunos que eles precisam ler artigo, toda hora, toda semana eu falo para o meu grupo de extensão que eles têm que ler um artigo novo. Eles já ficam assim, ó, comigo, mas eles sempre. Então, um dos maiores desafios é a gente ter uma quebra de paradigma de que os professores agora estão numa nova era, num novo momento. Agora, então, que a gente está com pandemia, que todos os professores estão dando aula online, está difícil para todo mundo, porque todo mundo tem que se readaptar. E a simulação é uma readaptação. Ela é uma ferramenta nova. Então, eu preciso tanto saber que o professor precisa aprender sobre ela, quanto eu preciso também sensibilizar meu aluno. Sensibilizar o aluno que muitas vezes vocês alunos também não sabem o que é da vida. Quando a gente dá uma aula prática, vocês querem uma aula teórica. Se a gente dá uma aula teórica, vocês querem uma aula prática. E a gente fica assim, ó, enlouquecido com vocês. Mas o aluno também precisa entender que a aula prática, ele precisa praticar. Às vezes, a gente fica no laboratório por 3, 4 horas seguidas, em pé. Aí o aluno começa a dizer que tá cansado. Cara, você vai dar um plantão de 12 horas, tu vai ficar pelo menos mais 9 pé. É muito importante o aluno querer, né? Porque até é um estímulo para o professor. Nossa, eles realmente gostam, eles querem aprender. Exatamente. Então, o processo de aprendizagem, ele é constante para o aluno e para o professor. Os professores estudam, logo quando eu entrei para o laboratório lá da UERJ, a gente teve um treinamento para simulação. Foi logo no início. Então, os professores serão treinados, os alunos serão treinados. E ao longo do tempo, a gente vai ver como isso vai melhorar e os desafios vão diminuir. Porque, além disso, a gente também tem outros pilares. Por exemplo, a gente tem o problema de espaço físico. Eu preciso de um espaço para fazer simulação. Às vezes, eu tenho que rearrumar uma sala. Eu posso usar a sala de aula? Posso. Mas eu vou ter que reorganizar ela. Então, isso vai dar um pouco mais de trabalho. Eu tenho que chegar um pouquinho mais antes. Eu tenho que pedir ajuda, às vezes, para poder reorganizar o espaço. Eu preciso de material. Preciso de alta complexidade? Não, mas eu preciso ter algum material disponível para poder realizar. Então, os desafios é sempre pensar em tudo que eu preciso para construir um cenário de simulação. As minhas meninas estão começando a construir cenários e elas estão vendo como dá trabalho. Elas estão vendo e falando assim, poxa, mas isso aqui é tão óbvio. Se a Ariana quiser falar como é que foi esse primeiro passo de construção, que foi super difícil para elas ficaram assim, não, mas a gente não tá, isso aqui não está funcionando. Para poder entender como é o objetivo principal tem que ser alcançado. E ele só vai ser alcançado se a gente traçar detalhe por detalhe. Tudo precisa ser muito bem organizadinho. Então, o desafio é isso. O desafio é eu fazer bons objetivos, eu ter meu espaço, meu material, eu ter um professor qualificado. E uma frase que eu até coloquei em negrito aqui para não esquecer de falar, que é impreterível que os alunos entendam que eles fazem parte do processo de aprendizagem. Se durante a simulação, durante o debriefing, que é um momento de discussão tão rico, o aluno não quiser participar, ou então ele não estar disponível, né? Ele pode estar ali de corpo presente, mas não está disponível para aquela aprendizagem,
é muito mais difícil. Então, os desafios são basicamente esses. E por que a simulação realística ainda é muito pouco utilizada se ela possui uma maior eficácia na aprendizagem? Cara, essa foi uma pergunta capciosa, né? Porque assim, gente, por quê? Por todos os motivos que eu falei na pergunta anterior sobre os desafios, a gente começa a pensar assim, por que a gente está fazendo tão pouco? Primeiro, porque a gente é novo no Brasil quanto a isso. Segundo, porque a gente demorou para as faculdades terem. Lembra que eu falei que em 2015 foi quando a faculdade, que a UFRJ começou a ter um laboratório? Pô, 2015, são só 5 anos atrás. Como que a gente pode dizer que a gente sabe usar aquilo perfeitamente? E até nossos cuidados com os manequins também são diferentes. Nossos cuidados de, por exemplo, saber que o manequim só pode funcionar quando o ar-condicionado tá ligado. Olha que coisa assim, tipo, mas a gente algumas vezes, se usar o manequim, aqui no Brasil, né? Porque a gente tem muito calor o tempo inteiro. Aqui no Brasil, se a gente usar o manequim e o ar-condicionado não estiver funcionando, a gente já queimou placa. Eu já tive lugares em que a gente queimou placa de manequim. Porque a gente ficou usando, e tava meio calor, mas o ar-condicionado tava quebrado, a gente precisa usar. Usamos e queimou. E é milhares de reais para consertar. Então, a gente ainda não usa na nossa plena capacidade, porque nós não temos plena capacidade de usar. A gente está em desenvolvimento. A gente precisa pensar que, como todo início de vida, não dá para a gente sair correndo. A gente tem que ir aos pouquinhos. Primeiro um bebê engatinha e depois ele corre. Anda, corre. Então a gente vai correr, vamos. Mas daqui a alguns anos ainda falta um pouquinho para a gente poder dizer que nós usamos muito. E quebrar os paradigmas, dizer que a gente pode fazer. Tem pessoas que são totalmente contra o uso de protocolos. E não tem como a gente fazer simulação, um treino de habilidade, sem protocolo, sem estar tudo organizado, delimitado, sem um checklist. Então, tem que haver algumas quebras de paradigmas, a gente tem que construir POPs e protocolos. Os próprios laboratórios precisam ter POPs e protocolos para cada uma das habilidades, treino de habilidades que pode acontecer lá. O interessante da gente pensar num treino de habilidade de uma simulação é que nem importa o docente que está lá. O importante é que o protocolo está lá para ser seguido. Então, qualquer um poderia fazer. Então, qualquer pessoa poderia seguir aquilo. E para a gente chegar nisso, a gente ainda tem que dar alguns passos, a gente ainda tem que se organizar bastante. Nós temos que nos organizar de diversas formas para montar os POPs, para deixar os protocolos bem fechadinhos, bem organizados, para que a gente cada vez use mais isso. Que aí não é que não importa o professor que está lá. Quando eu falei isso, eu quis dizer que seja eu ou uma outra pessoa que tem o mesmo domínio, por exemplo, seja da enfermagem clínica, como eu sou, ela vai conseguir conduzir o treino de habilidades da mesma forma que eu. Porque está ali escrito que o passo 1 é fazer isso aqui, o passo 2 é falar com o paciente, passo 3. Então, se eu tenho um protocolo ali, se eu tenho um checklist de como é que eu vou fazer, um professor que saiba usar a ferramenta, ele vai ter conseguir utilizar esse processo. Como eu já disse, a simulação ela é composta de vários passos. E seguir todos esses passos faz uma diferença para a gente poder conseguir ou não ter eficácia. E no final de tudo, a gente conseguir fazer com que a gente atenda melhor o nosso paciente. Que lá no final é o que eu quero, que o paciente seja melhor tratado. Como eu até Por que eu gosto tanto de simulação, né? Eu fui líder de simulação de uma escola de saúde. Quando eu digo escola de saúde, significa que eu era líder de simulação de enfermagem, psicologia, educação física, nutrição, todos os cursos de saúde que a instituição tinha. E fazer com que todo mundo entendesse o que eles precisavam fazer foi muito difícil. Então eu senti na pele as dificuldades que estão de implementar uma simulação para alguém que nunca tinha feito aquilo. Eu tinha professores muito idosos. Não é um problema que seja muito idoso, mas imagina ele que sempre fez aquilo daquele jeito. Pensa no seu pai, sua mãe, seu avô. Eu sempre fiz assim, minha filha. Aí vem uma carinha desse jeitinho, que parece que tem 20 anos, e fala, olha só, agora a gente vai fazer assim. É difícil. Não é uma coisa fácil. E não é a simulação não é uma ferramenta muito tranquila de ser utilizada. Ela demanda muito estudo, ela demanda muita organização. As meninas que estão no projeto de extensão comigo, elas estão sofrendo pra caramba para poder aprender tudo.
Eu tenho noção de quanto que às vezes elas ficam me xingando lá, falando assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Porque demora. E às vezes a gente treinou alguma coisa. O exemplo master que eu posso usar é a higienização das mãos. Porque na higienização das mãos, lá em março ou abril, não lembro exatamente quando, a Anvisa revisa a higienização das mãos. E às vezes ela tira certas coisas ou coloca outras. Então, se, por exemplo, eu fiz o treinamento de habilidade com o meu aluno em fevereiro e eu treinei lavagem do pulso, que a Anvisa tirou, se ela tirou em março, o aluno em abril já está errado. Então, todo aquele treino de habilidade que eu fiz em fevereiro com eles, que eu fui lá, fiz 1 milhão de vezes para eles lavarem a mão, agora já está errado. Então, eu preciso saber me atualizar e falar com o aluno assim, olha, não foi aquele professor que explicou errado. Porque quando a gente chega no semestre seguinte e a gente já está com a nova regra da Anvisa e a gente quer cobrar a nova regra da Anvisa, tu fala assim, mas não foi assim que eu aprendi com o professor fulano. Não, o problema é o professor fulano. O problema é que a Anvisa mudou e você aprendeu antes. Então, ainda tem isso. Tem, às vezes, técnicas que a gente muda. E que elas mudam, às vezes, anualmente. E aí a gente tem que pensar assim, caramba, e agora? Vamos lá, fazer de novo o treino de habilidade. Só que, poxa, esse treino de habilidade era do primeiro período, eu tô no terceiro, no quarto, tem que fazer de novo? Vou. E tem, então, que quebrar mais essa organização de, tipo, vou ensinar de novo a lavar a mão. E quase todos os alunos ficam assim, caraca, eu não aguento mais lavar a mão, não aguento mais, tipo, dar banho, fazer... Mas a gente vai fazer muito isso. Isso é o que a gente vai fazer bastante. A gente lava... Hoje, então, porque a gente está no meio da pandemia, todo mundo sabe que a gente tem que lavar a mão a 3x4 o tempo inteiro. Então, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente tenta organizar isso tudo, né? Isso é um dos principais pilares que a gente pensa. Como que eu vou organizar para que o aluno sempre esteja atualizado? E não só o aluno, como eu já disse, o profissional. Porque hoje em dia, vários órgãos de acreditação veem isso, veem se o procedimento está sendo treinado de novo. Eles veem se o paciente, se o profissional, lá no hospital, ele tem treinamento em loco. O que é treinamento em loco? Se a gente tem treinamento dentro do CTI, com uma situação que acontece lá dentro, com uma situação de emergência, como é que está acontecendo lá dentro. Porque a gente chama de times de resposta rápida. Por exemplo, um time de resposta rápida para um paciente que parou, para um paciente infartando, para algumas condições em que a gente precisa assim, eu tenho que agir agora. Eu não posso ficar muito tempo com uma pessoa despreparada. Eu preciso que aqueles meus profissionais saibam reagir nesse momento. Porque cada minuto interfere na vida do paciente. E como é avaliado qual cenário será montado para uma simulação? Então, agora pensando um pouquinho na graduação. Na graduação, a gente tem que fazer um crescente com vocês. Eu tenho que começar com vocês em cenários mais básicos, treinar muito habilidade antes de fazer um cenário de simulação com debriefing. Eu tenho que treinar muito o que vocês vão fazer, até mesmo reconhecimento do ambiente. Tem vezes que é a primeira vez que você entra no laboratório, você não sabe nem onde fica a pia. Que nem quando a gente entra na enfermaria, não sabe nem onde fica a medicação que a gente precisa. Então, a gente precisa entender que, pensando na graduação, principalmente, nessa minha fala, é o quanto que as coisas vão se organizando para que vocês consigam ir evoluindo. Então, a gente vai pensar assim, como é que eu vou colocar um aluno de primeiro período no CTI? Possível. Não dá. A menos que esse aluno tenha sido técnico e tenha trabalhado no CTI, aí ele vai entender alguma coisa. Mas se pegar um aluno do primeiro período que não sabe nada de nada, e eu, por exemplo, querer treinar só a habilidade humana dele, não vai dar no ambiente sem TI. Porque tem respirador, tem monitor. Eu queria só que ele desse bom dia pro paciente, mas ele não vai dar bom dia pro paciente. Porque ele ficou lá, vendo aquilo tudo, achando que ele estava perdido. Então, eu tenho que treinar logo no início. O que a gente normalmente treina nos primeiros períodos? Habilidades motoras básicas, tipo higienização das mãos, exame físico, o próprio anamnese. Tudo isso a gente treina no início da faculdade. Até para vocês aprenderem a falar uma coisa assim, até que você mesmo disse, Mariana, de boa tarde, como o senhor está. Perguntar para o paciente o que a gente está fazendo, o que ele está fazendo ali. Então, sempre no início da faculdade é isso. Eu vou treinar habilidades. Vou treinar aos pouquinhos o que esse aluno vai chegar lá no final.
para lá nos últimos períodos ele entrar no ambiente CTI e tá com o pé nas costas. E aí ele já sabe para quem serve monitor, ele sabe para quem serve respirador, ele sabe que mesmo o paciente que está desacordado precisamos falar com ele precisa falar o que está fazendo para o paciente, para não invadir o corpo dele sem dar alerta, né? Sem dizer para ele o que está acontecendo. Sempre que... eu escrevi uma coisa aqui muito interessante. Eu fiz um treino de BLS da AHA. Gente, foi maravilhoso. Assim, eu recomendo todos vocês a fazerem. É um abrir a mente. Assim, tu vai lá pro treinamento, tu vai como aluna, né? Tu fala assim, caraca, eu também não sei nada. Aí você vai e aprende tanto, tanto. E é uma imersão tão grande. Fazer treinamento de imersão melhora muito a sua habilidade. Foram alguns lugares que eu fiz, tanto no BLS e no Einstein de São Paulo. O Einstein de São Paulo, gente, é assim, tá muitos anos luz na nossa frente, tá? Assim, tudo que eu vejo lá, fico assim, ai, como é lindo, como eu queria isso. Mas eles são muito mais ricos que a gente. Mas nós iremos chegar lá. Só que, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso ir lá treinar algo que é totalmente diferente daqui? Porque eu sei que eu quero chegar lá. Eu sei que é lá que eu quero estar. Se é lá que eu quero estar, e não lá que eu quero estar fisicamente. Eu quero estar aqui, mas eu quero com tudo que eles têm lá. Eu quero trazer aquilo para cá. Então, eu preciso ir treinar. Eu preciso ir lá fora e ver como é que eles estão fazendo. Quando a gente tem, tipo, por exemplo, umas novas ferramentas, a gente fica todo assim, ai, caramba, que legal, o que a gente vai fazer agora? Como é que eu vou aprender isso? Então, para os alunos, eles também têm que ter esse interesse durante a graduação. Eles têm que ir aos poucos para falar assim, putz, eu quero chegar naquilo lá. Eu quero ver o que vai acontecer comigo quando eu estiver, por exemplo, na saúde da criança e for fazer um exame físico em criança, que é similar ao exame físico do adulto, mas não é a mesma coisa. Um exame físico de uma mulher grávida é diferente. Então, a gente tem que estimular ao longo da graduação o aluno a pensar o que vem à frente, o que eu quero mais, o que eu vou aprender daqui a pouco. Para que assim vocês não fiquem totalmente perdidos. É basicamente isso. E vocês têm que entender que todas as aulas vão ser diferentes. E que vocês têm que fortificar a teoria para ir para a aula prática. Também não adianta você falar assim, eu vou lá, vou fazer aula prática, hoje passar uma sonda vesical. Não estudou nem o material da sonda vesical. Aí o professor chega e fala assim, então, gente, vamos começar, separa o material. Aí você fica olhando um para a cara do outro assim, né? E era para saber o que tinha que fazer? Não adianta. Não adianta você ir para aula prática achando que vai descobrir tudo lá. Até porque um treino de habilidade bem feito, o professor não vai explicar nada. O professor vai realizar a técnica, fazer o passo a passo e vocês vão replicar. O momento de explicar o porquê das coisas é ou no debriefing, no cenário de simulação, ou na aula teórica. No treino de habilidade especificamente, é treino de habilidade. É tipo fazer. E agora, nossa última pergunta. O que é o debriefing e qual sua função após um cenário de simulação? Fui eu, né? Desculpa, né? Então, e qual é a importância? Eu acho que era isso. Por que o debriefing, assim, é um momento que eu adoro? Tem debriefing depois do cenário de habilidade? Não. No treino de habilidades, feedback é imediato. No treino de habilidade, você está com o bisel para cima ou está com o bisel para baixo, numa posição errada, a gente vai lá e corrige. Isso é feedback imediato. Mas quando eu estou no cenário de simulação, eu não interrompo a simulação até a gente acabar. A gente faz o cenário inteiro. E aí, no final de tudo, a gente tem o debriefing, que para mim é a cereja do bolo, é aquela parte melhor, é o momento em que a gente tem discussão. E o que ele é? Ele é uma ferramenta, bem como tudo isso tudo. Ele tem uma organização para acontecer. E é nesse momento em que a gente, por exemplo, faz perguntas do o que aconteceu nesse cenário. Para que as pessoas que estavam assistindo e a pessoa que realizou o cenário, ela reconte aquele cenário. Alguns lugares até gravam um cenário de simulação e a gente consegue ver de novo. Para que serve isso? Para você pensar, você está pensando, você parou e pensou, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Os passos que eu fiz foram esses.
E eu cheguei nessa conclusão aqui no final. E aí a gente começa a refletir sobre o que a gente pode melhorar. Primeiro, a gente destaca os pontos positivos. Uma coisa muito importante sobre o debriefing é que a gente nunca vai falar que está errado. Por que a gente não fala que está errado? Porque normalmente é um aluno que está lá na frente fazendo o procedimento. Então imagina se eu falo na frente da sala toda que ele está errado. E não é essa a função. A função do debriefing é reflexão. É um momento em que a gente vai ficar assim, então tá bom. Eu vi aqui que eu tinha que ter usado lápis vermelho, mas eu usei lápis laranja. O próprio aluno tem que falar isso. O professor nunca diz que o aluno está errado. Esse é o momento em que vocês vão entrar em discussão e vocês vão decidir assim, nossa, isso aqui foi ótimo. Isso aqui aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Eu consegui levar todo o meu material. Se a gente está fazendo, por exemplo, um cenário de simulação com debriefing de exame físico e alguém esquece o termômetro, lá no debriefing, a professora pode perguntar assim, quais são todos os sinais vitais que a gente coleta mesmo? E aí a gente organizou todos os sinais vitais e alguém lembrou da temperatura. E a temperatura não foi checada porque foi esquecido o termômetro. Isso foi um erro. Mas eu falar que foi um erro? Não. A gente vai fazer toda uma conversa. O professor, no momento do debriefing, ele é só facilitador. Ele só está facilitando a conversa. Ele está só aparando a aresta e deixando os alunos falarem. Nesse momento do debriefing, é que a gente vai saber se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. É o momento em que a gente vê se a gente conseguiu realmente alinhar a teoria e a prática. É o momento em que a gente pegou assim, olha, nossos objetivos eram esses 3 aqui e a gente vai decidir se alcançou ou não. Se a gente conseguiu seguir todos os passos do debriefing, se a gente chegou no final na conclusão e todo mundo falou. Esse também é o momento em que o professor, como facilitador, ele vai tentar trazer mais para perto aqueles alunos que não participaram tanto. É tentar estimular. Por isso que eu sempre decoro o nome de todos os alunos. Porque quando tu chama pelo nome, a pessoa fica meio sem graça de dizer que não faz nada. Então, sempre tentar no momento do debriefing trazer os alunos para participarem, todos os alunos, ou o máximo possível de alunos para participarem. Porque esse é o momento mais rico que tem. É o momento em que a gente fixa o conteúdo mesmo. No debriefing, você já passou pelo cenário, você já fez um treino de habilidade antes, você já teve sua aula teórica. O debriefing é o fechamento daquilo tudo que você teve. Então, ele organiza o seu pensamento. A gente vê se os objetivos foram alcançados. E uma outra coisa, às vezes, muito interessante que acontece no debriefing é que a gente tinha as nossas perguntas-chave. Aí um aluno levanta uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Aí eu falo assim, nossa, é mesmo. Porque às vezes a gente pensa tão assim, eu tão quero isso aqui. Aí o aluno vem, e aquela outra coisa? Aí eu, nossa, como é que eu não botei isso? Aí a gente repensa o cenário e reorganiza e fala, não, essa pergunta tem que colocar em algum lugar. Ela realmente precisa ser respondida. Então, o momento do debriefing, a importância do debriefing é você organizar tudo isso. Você pegar todos os seus pensamentos de teoria, de prática, da habilidade que você desenvolveu e do seu aspecto cognitivo. Tudo está ali. E é um momento de discussão. É um momento só de discussão. Às vezes a gente pode perceber que alguns pontos teóricos não ficaram muito fixos. Então a gente fala com o aluno assim, olha, para a próxima aula, a gente vai ter que estudar isso, isso e isso. Eu vou passar esse capítulo do livro para vocês lerem. No debriefing também não é o momento de dar respostas. Não é, por exemplo, eu perguntar quais eram os sinais vitais que tinham que ser coletados e se ninguém souber todos, eu não vou dar resposta ali. Porque se eu estou falando que é um momento de reflexão, como é que tu vai refletir sobre isso se eu te der a resposta? Você refletiu? Não. Nem um pouco. Então, a gente pode deixar para uma próxima aula mais de fortificar a teoria. Entendeu? É basicamente isso. O debriefing ele é um ótimo momento de discussão e nesse momento o professor é só facilitador. E é uma outra coisa que os alunos precisam entender, que os professores não vão dar resposta. Todo aluno quer que o professor dê resposta. Não é verdade? Imagina o professor falar assim, então vai lá e pesquisa quais são os 5 sinais vitais que você tem que verificar. Vai ficar, putz, o professor não quer trabalhar. Tem muita gente que acha que todas as metodologias ativas são que o professor não está a fim de dar aula.
E eles nem sabem que para dar uma aula de metodologia ativa dá 5 vezes o trabalho de uma aula teórica. Então, E é muito importante também, né? Porque aumenta a nossa capacidade de aprendermos sozinhos e a nossa autonomia. Porque senão acabou a graduação, a gente fica, nossa, e agora? Eu não sei fazer nada. Isso aí. E essa é uma das metodologias ativas, fazem muito isso. Vocês aprenderem por vocês mesmos. Então, é muito difícil para todos os alunos entenderem isso. É uma quebra de paradigma que a gente vai conseguir ao longo dos anos. Senão a gente não vai conseguir isso em um semestre. É porque também a gente fica muito naquilo do ensino médio, né? O professor fica muito naquele padrão que está sendo desconstruído agora, né? Mas até desconstruir completamente vai levar um tempo. É isso aí. Então, acho que a gente acabou por hoje, né? Terminamos. Terminamos Muito no tempo, obrigada. ó, 16h57, aquele momento tipo, vai conseguir, vamos conseguir terminar. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Desculpe os nossos problemas técnicos com a internet. Semana que vem estaremos aqui de novo. E é isso. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Ótimo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.